oposição anunciou que conseguiu o número suficiente de assinaturas para instalar a CPMI sobre os atos de 8 de janeiro, chamados atos antidemocráticos. Mas o governo vê com desconfiança a possibilidade da investigação sair do papel. Aliados de Lula ainda não têm qualquer estratégia definida e aguardam a lista de nomes dos parlamentares que assinaram o pedido de criação da comissão para definir os próximos passos. Quais serão? Retirar as assinaturas? A base governista deve tentar reverter assinaturas de MDB e União Brasil, só para citar um exemplo, o que poderia inviabilizar a inconveniente CPMI. O deputado federal André Fernandes, do PL, afirmou ter obtido a assinatura de 172 deputados e 32 senadores, o que já possibilita a protocolização do pedido. Lula, é isso mesmo, é contra a abertura da investigação, alegando que o colegiado serviria apenas para criar tumulto e dar palco aos congressistas da direita. Eu queria começar ouvindo você, Alessandro Negão. Por que o governo está com medo de uma CPI que é pública, é transparente, todo mundo vai ver a investigação? Exatamente. O que você acha, Alessandro? Como diria o ditado, que não deve não teme, não tem problema nenhum de abrir-se uma CPI agora, principalmente porque todos queremos saber para que isso nunca mais aconteça aqui no Brasil. É lógico que vão ter pessoas que vão dizer assim, mas a federal já está vendo isso, o STF, eu ouvi recentemente de uma jornalista, o STF está investigando isso. Mas o que a gente quer saber é como aquela quebra-quebra aconteceu, quem são os principais culpados. Teve gente do governo, teve gente que fez vista grossa, teve gente que, na verdade, nem fez vista grossa, nem sabia, nem estaria lá. A gente está até agora batendo em um ou outro, que é o caso do governador e também do secretário de segurança, mas no final das contas o que a gente quer mesmo saber é quem mandou, quem pagou, não se arrasta tantas pessoas para um lugar como aquele. Você não consegue entrar em Brasília, você não consegue entrar ali no Congresso em pleno domingo como se fosse um local de visitação. Não é aberto ao público e não é um público que chegou do nada, é um público que foi muito mobilizado e acabou entrando lá. E é muito estranha essa história. A gente precisa saber quem fez vista grossa, a gente precisa afastar as pessoas responsáveis e a gente precisa punir com rigor todas as pessoas que quebraram lá dentro e quem financiou essas pessoas. O deputado André Fernandes está certíssimo. Me estranha muito que a base do governo e o próprio presidente Lula seja contra isso. Eu entendo o lado dele de falar assim, acho que o presidente nessa hora diria, não, negão, você tem que entender que a gente está num processo agora, início de governo, não seria legal uma CPI. Mas essa CPI não é contra o senhor. Eu tenho certeza que o senhor não tem nada a ver com isso, o senhor deveria ser o primeiro. O mundo adoraria ver o senhor como um democrata, que o senhor mesmo diz, o mundo adoraria que o senhor pegasse e chamasse para si essa responsabilidade e junto com o deputado André Fernandes conseguisse até mais assinaturas para que a gente possa realmente saber o que aconteceu. Não é o seu governo que será investigado pela CPMI. E sim os responsáveis pelo que aconteceu no dia 8. O que aconteceu no dia 8 foi muito errado. E isso tem que ser jogada uma pedra em cima desse assunto, tem que ser resolvido esse assunto. Não ter uma CPMI agora, o que vai acarretar é que o pessoal de esquerda vai ter mais 4 anos para qualquer coisinha colocar a culpa no dia 8. Choveu hoje, a culpa do dia 8. Os juros aumentaram, culpa do dia 8. A inflação aumentou, culpa do dia 8. A oposição não está deixando a gente trabalhar porque ela está fazendo uma oposição. É culpa do dia 8, são os extremistas do dia 8. Não, todos deveriam estar de mãos dadas agora para descobrir tudo sobre o dia 8. Pois é, Juliana Frattini, eu estou curioso para saber se, por exemplo, as autoridades, não só do Distrito Federal, de Segurança Pública, se tem autoridades federais que estavam envolvidas, se teve gente que recebeu o aviso antes e fez corpo mole, quem são aqueles que incentivaram o planejamento, se tem infiltrados. Juliana, você que está de vermelho, não tem curiosidade também? Olha, boa tarde a todos, aos meus colegas. Não é vermelho, é laranja. Já esclareci isso aqui, inclusive antes no começo. Mas vamos
lá, né? A questão é a seguinte, muito me estranha também que o governo não queira levar para frente essa investigação, porque na realidade, acredito que até o momento, uma das principais conquistas do governo instituído tenha sido uma harmonização. Eu não sei até a que ponto ela é superficial ou se ela tem sustentabilidade entre os poderes. Então, entre o executivo, legislativo e o judiciário. Até no retorno dos trabalhos do judiciário, a ministra Rosa Weber fez uma declaração muito interessante sobre o judiciário estar de pé ainda, apesar de todo o quebra-quebra do dia 8. Foi um diálogo assim muito soft power, ninguém acusou ninguém, não disseram que iam pegar ninguém, enfim, não foi um discurso violento. Então, por que não fazer essa CPMI? Por que não abrir? Na verdade, eu acho que fica feio para o governo. Eu acho que é ruim para o governo não abrir essa CPMI. Agora, o Ibanez já fez as suas declarações meses atrás, quando foi acusado de supostamente facilitar para os grupos, né, que cometeram atos lá de destruição em Brasília. Ele já deu as suas devidas explicações. Tem que se averiguar. Isso fica mal e pega mal para o governo federal e para os poderes envolvidos. É isso. Carol Curimbaba, se nós estamos falando de atos que possivelmente iriam acabar com a democracia, inviabilizar para sempre o funcionamento dos poderes, seguindo a tese que está sendo aventada, será que a população não tem o direito de saber, através de uma investigação pública e transparente, qual o limite do envolvimento de quais autoridades, pessoas infiltrados ou não? A CPI não teria pelo menos esse dom de trazer à luz uma investigação até agora sigilosa? Sem dúvida, Capês. Em primeiro lugar, olá para todos os meus amigos aqui da mesa, vocês que nos acompanham. Na verdade, a grande vantagem de se abrir e se iniciar uma CPI é justamente essa transparência. Se vai dar em alguma coisa ou não, geralmente não. Mas essa transparência é essencial. Mas eu fui buscar, e a primeira pergunta que você fez para o Negão, eu fui buscar por quê que o governo não quer, de fato, a abertura dessa CPMI, as duas, né, do Senado e a do Congresso. Lembrando que alguns deputados da base do governo, MDB, PSD, União Brasil, chegaram a assinar ali, sim, a favor da abertura. Mas por quê que eles não querem? Eu fui em algumas mídias mais de esquerda, porque é mais as mídias de esquerda que vão falar o motivo. E o governo, no final, é uma questão bem pragmática. Ele tem medo que essa CPMI, eu estou falando os motivos deles, que eu discordo completamente. Ele tem medo que essa CPMI vire, de fato, uma moeda de troca. Ou seja, que o pessoal, principalmente a oposição, vá lá, bate em cima dele, o governo perca força ali dentro e vire uma moeda de troca. A gente bate menos nisso e você libera aquilo. Acaba tudo virando uma moeda de troca. Outro ponto, o governo tem medo de criação de fake news, né? Principalmente falando da responsabilidade do governo atual quanto aos atos. Então ele tem medo que a oposição crie fake news e desestabilize a base do governo. E o terceiro e último ponto, o governo atual acredita que só estando dentro da Polícia Federal, o Supremo, já é o suficiente para descobrirem todos os problemas que tem por aí. Carol, me permita só uma dúvida. Uhum. Se a CPI ela é pública, se os depoimentos são transparentes, não é mais fácil ter uma fake news, uma investigação sigilosa, que os dados são vazados, do que numa investigação pública? Exatamente. Aí eu volto à frase inicial do Negão. Quem não deve, não teme, né, Negão? Uhum. Exato. E muitas pessoas foram presas, inclusive, né, em decorrência dos atos, que foram chamados de atos terroristas. E tem inocente preso. Sim. E tem criminoso solto. Por isso que precisa agilizar o processo, né? Com certeza. E infringiu diretamente, atentou diretamente contra a democracia, que foi toda a discussão realizada tanto pela esquerda democrática quanto pela direita democrática. Ninguém tem interesse em ter grupos que assaltam a democracia ligados ao espectro político. Bom, não é verdade? Bom, já falou aqui, já falou a direita, já falou a esquerda, já falou o centro.
Vamos falar agora o direito. Bissoli, Alexandre Bissoli, o que você acha? É circo ou é uma investigação transparente? Capês, eu acho que a gente tem algumas coisas que são medidas nessa grande disputa. Eu costumo dizer, frequentando ali o dia a dia de Brasília, semanalmente, a gente escuta muito. Ainda essa semana tive com o vice-líder do governo, Igor Timo, discutindo esse assunto, discutindo por que o governo briga tanto, né, para que isso não vá adiante. E a desculpa do governo é aquela de sempre, né? Ah, não, porque isso no início dos trabalhos legislativos pode atrasar o processo de se discutir aqui internamente outros assuntos mais importantes, como reforma tributária, isso e aquilo. Mas a grande verdade, o que a gente percebe? Primeiro é que o governo topa, como uma segunda alternativa, a CPI no Senado. Lá seria uma CPI. Porque ficou claro na eleição do Rodrigo Pacheco que o governo tem maioria no Senado. Na Câmara, que seria a CPMI, porque ela é mista com deputados, senadores e uma coisa mais ampla, existe um receio. Um receio porque você tem um número maior de membros nessa comissão e você tem menor controle do resultado dela. E aí vem o grande receio do governo, por quê? Porque hoje quem conduz a investigação é o Ministério da Justiça, com uma intervenção feita no Distrito Federal, numa narrativa claramente criada para se atingir alguns objetivos contra determinadas pessoas. Quando você tira a condução da mão de uma linha que está levando tudo isso para determinada conclusão e passa a ter um outro órgão que é o Legislativo, fazendo uma investigação, uma discussão paralela, você não tem a certeza do resultado final que essa construção de investigação trará. Não que eu esteja discutindo que as autoridades públicas, Polícia Federal, o Judiciário não estejam fazendo o trabalho que deve ser feito, não é isso. Mas você tem o trabalho sendo feito na condução de uma Secretaria de Estado, que é o Ministério da Justiça. Quando você tem no Legislativo algo paralelo e legítimo, porque nos ataques do dia 8 de janeiro, todas as instituições foram afetadas. Então, nada mais legítimo do que o Legislativo também querer passar limpo o que aconteceu e entender. Foi uma instituição afetada e muito afetada nesse dia também. Ô Bissoli, a gente costuma dizer o seguinte, você sabe disso, é um jargão no direito. O que não existe não pode ser provado. Então, se não existe envolvimento de ninguém do governo, por que ele está com tanto medo que seja feita uma investigação pública? Isso que eu não entendo. Porque essa é a grande questão. Hoje você parte do princípio das investigações contra quem você elegeu que deve ser investigado. O problema é quando você que investiga pode começar a se tornar um investigado também. Porque o Ministério da Justiça tinha suas responsabilidades naquele dia e tinha a atuação que deveria ter sido feita. Lá no Palácio do Planalto, existe a guarda presidencial e uma série de mecanismos de segurança que também passaram a ser questionados. E aí nada disso está hoje sob investigação do governo federal. Quando você cria uma comissão autônoma que começa a puxar esses personagens também para o centro das investigações e pode chegar a outras conclusões ou a mais responsáveis, ainda que por negligência, é onde você pode começar a chegar no governo federal. E é isso que se quer evitar. Sabe o que é o mais grave? Essa situação de suposta negligência colocou em risco a própria figura do presidente. Por isso que é tão importante. Porque imagine numa circunstância em que o presidente estivesse ali, ele seria ameaçado, certo? Mas acho que, Juliana, tem um fato mais importante ainda. Quem são as pessoas que estavam ali dentro, no interior dos prédios públicos, destruindo para sempre, definitivamente, patrimônio histórico de toda a nação? Quem são estas pessoas? Da onde elas são? Qual a formação delas? Quem financiou? Quem foi avisado e se omitiu? Será que a gente diz que as investigações, quando são conduzidas pela CPI, elas se tornam investigações políticas? Mas será que essa não seria uma investigação técnica, ao contrário de uma investigação política que possa estar sendo feita fora do âmbito da CPI? Não, e você tem que ver uma outra coisa também, um fator que pode incentivar e muito o presidente Lula a mudar de ideia é o seguinte: hoje nas redes sociais a gente já tem um certo movimento de desconfiança contra o governo. Do tipo assim, não que o governo tenha incentivado e colocado lá os seus infiltrados, mas que ele tivesse feito vista grossa, que ele tivesse deixado... Porque assim, o governo foi o maior beneficiário dessa história toda, porque... Se teve uma ruptura, se teve uma quebra, uma tentativa de quebra da democracia, quem saiu de bonitão nessa história foi o Lula. Até com aquela imagem dele junto com os 27 governadores, aquela imagem que roda o mundo, que até hoje eu falo que se duvidar, ele vai ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou com essa história, mesmo que numa coisa triste, não por querer dele, entendeu? Mas assim, se levanta uma desconfiança...
Tipo, pô, esse deveria ser o cara que devia... Não é o André Fernandes que deveria estar puxando essa CPMI, deveria ser o próprio Lula. O próprio Lula deveria estar falando assim, não, gente, vamos puxar porque a gente tem que deixar a transparência aqui. Quando o próprio governo é contra, isso alimenta aquelas pessoas da internet que vão agora desconfiar do Lula, que vão agora desconfiar do Flávio Dino, que vão agora desconfiar da própria AGU, né, de inteligência. Não, de inteligência. ABIN. Vão desconfiar do gabinete de inteligência. Então, isso deveria ser um incentivo ao Lula vir e resolver.